Igreja Adventista do Sétimo Dia no México dá as boas-vindas a mais de 21 mil pessoas. O programa It's Our Time, Today Not Tomorrow inspira jovens a compartilhar esperança através de livros. A ADRA apoia vítimas de enchentes no Nordeste do Brasil. A Universidade Adventista em Gana homenageia personalidades por contribuição à humanidade. Essas e outras informações você vai ver agora aqui na NN, o seu programa de boas notícias da família adventista mundial. No Brasil, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, tem sido um braço de apoio às vítimas das enchentes no estado de Alagoas. A região chegou a contar com 24 mil desabrigados e desalojados por conta das chuvas nos últimos dias. 31 cidades declararam estado de emergência. Doação de roupas, alimentos, materiais de limpeza e higiene representam o foco da campanha emergencial para auxiliar as pessoas afetadas. Rebeca Ricarte tem os detalhes. Nas paredes, as marcas da inundação. O pequeno povoado de Aparecida, em Alagoas, é uma das regiões mais afetadas pelas enchentes. No Brasil, estamos no início do inverno, e cenas como essa, infelizmente, são comuns e recorrentes em algumas partes do Nordeste do país. Uma das vítimas das chuvas desse ano é a Maria Aparecida. O caminho para chegar em casa continua cheio de água. Quando nos aproximamos da moradia, ela pede para que não nos assustemos com o que estamos prestes a ver. A casinha feita de taipa está sem cobertura e com a estrutura completamente deteriorada pela água. Como ela é de barro, ela não aguenta, né? Aí ela quebrou aqui, aquela parte. Então assim, desse jeito. Ela nos mostra de perto a fragilidade das paredes. O lugar é inapropriado e perigoso para habitar. Por isso, Maria Aparecida segue desalojada, sem saber quando vai poder voltar a ter uma casa. Para o barqueiro Cícero, a situação é parecida. Com as chuvas avançando rapidamente para dentro de casa, ele precisou transformar o seu barco em abrigo por mais de uma semana. Aí não tem abrigo certo, né? Tem um colégio, mas muita gente, o colégio também, quando é cheia, ele enche também, né? Na realidade, nós não temos abrigo aqui. Na realidade, nós não temos abrigo aqui. O povoado onde Maria e Cícero moram foi um dos locais beneficiados pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Cerca de 1.000 famílias até o momento já receberam alimentos, roupas, materiais de higiene e limpeza, além de vouchers para compras em supermercados. Nós realizamos o levantamento das comunidades afetadas pelas chuvas, onde nós passamos nas casas das pessoas porta a porta, reconhecendo a necessidade delas e realizamos os cadastros dessas famílias. Essas famílias já estão sendo atendidas, já foi distribuído cesta básica, lençol, roupa, material de higiene pessoal e também de limpeza. E também estamos agora na fase de entregar os vouchers, que são cartões com um saldo para que essas famílias adquiram também os materiais nos supermercados. Doações que chegam em um momento muito importante. Para as famílias que agora retornam para suas casas, todo apoio é necessário para recomeçar. Milhares de pessoas que simplesmente perderam tudo. Para elas, cada uma dessas doações representa esperança. Uma das beneficiadas do projeto emergencial é a Patrícia. Ela, seu esposo e os seus 5 filhos vivem exclusivamente da pesca, uma atividade que fica prejudicada com as chuvas. A ajuda da ADRA chegou na hora em que mais precisava. Eu não sei nem explicar. E quando eu me lembro assim, dá vontade de chorar. Porque não é assim nessa situação, porque não tem outro lugar para morar. Ou é aqui ou é onde? E fazer a ponte. Eu vou comprar alimento para dentro de casa. É o que mais precisa. No momento, é para ela, né? A ajuda concedida pela ADRA é proveniente de doações que chegam às mãos de quem mais precisa, através das mãos desses voluntários.
E por pouco que seja, pode ser muito para quem perdeu tudo. Então, agora é o momento de nós vivemos o Evangelho na prática, né? Muitos municípios foram afetados devido às cheias aqui em Alagoas, às chuvas, e a igreja agora precisa unir forças com a ADRA para que a gente consiga ajudar, não só a igreja, os colégios nossos que nós temos aqui, o próprio escritório da igreja, nós unimos forças com a ADRA para a gente conseguir amenizar a dor dessas pessoas, né? Viver um pouquinho o que eles estão vivendo através das ajudas que nós conseguimos fazer chegar até eles, né? E eu gosto muito de uma frase que está no livro Obreiros Evangélicos, que diz que quando nós ajudamos os outros, nós ajudamos a nós mesmos. Os Ministérios de Jovens, Educação e Publicações da Sede Mundial Adventista localizada em Maryland, nos Estados Unidos, se reuniram para transmitir uma programação ao vivo para encorajar jovens que estão envolvidos na venda de literatura adventista nas férias. A reunião com o tema It's Our Time, Today, Not Tomorrow, esse é o nosso tempo, hoje e não amanhã, encorajou e inspirou todos os que vendem livros e levam a mensagem do Evangelho a milhões de pessoas. E se alguém lhe dissesse que você pode ser mais e fazer mais do que faz agora, que sua jornada pode ser uma missão de crescimento para o sucesso, como você se sentiria se encontrasse centenas de pessoas cujas vidas foram impactadas por você? A verdade é que Deus criou você com um talento único e um potencial imensurável. Mas o que você fará com esses presentes? Você decide. E é por isso que devemos entender que o nosso tempo é hoje, não amanhã. E é por isso que a igreja precisa de você, a juventude, a literatura estudantil, evangelistas para serem o motor que alcançará almas para Cristo. Como Ellen G. White disse certa vez, muitos a quem Deus qualificou para fazer um trabalho excelente realizam muito pouco porque eles se esforçam pouco. É mais do que apenas vender livros. É uma oportunidade de encontrar orientação e construir relacionamentos com as pessoas, embarcar em uma aventura inesquecível e crescer na fé. É um caminho para abençoar e para ser abençoado. Hoje, a igreja tem jovens em muitos locais diferentes, prontos para liberar todo o seu potencial por meio da prospecção. E como jovens, vocês estão em uma posição única para compartilhar a mensagem de amor e esperança que se encontra em Jesus Cristo. Você tem a energia, a paixão e criatividade para causar um impacto real no mundo. Hoje, não amanhã. É a nossa hora. Hoje, não amanhã. É a nossa hora. Hoje, não amanhã. Não amanhã. Então não espere pelo amanhã. Comece hoje mesmo. É o nosso momento de ser a luz que Deus nos chamou para ser. Faça a diferença em sua comunidade, em seu campus e no mundo. Lembre-se de que o nosso tempo é hoje, não amanhã. Vamos aproveitar o momento e tirar o máximo proveito dessa incrível oportunidade. Pastor Almir Marrone, diretor do Departamento de Publicações na Sede Mundial Adventista, explica como o evento foi criado. Durante a pandemia, nós percebemos que o número de comportores e estudantes baixou. 2023 trouxe, então, uma nova oportunidade. Os negócios voltando a uma regularidade, as coisas voltando ao normal. Então, nós vimos uma oportunidade de animar e motivar para que mais jovens se engajassem na comportagem. E nós tivemos no domingo, dia 23 de julho, o programa It's Our Time Today, Not Tomorrow. Esse é o nosso tempo hoje, não amanhã. Para levar motivação, encorajamento, histórias, testemunhos aos comportores através do canal do Adventist Publishing Ministries no YouTube. A parte mais interessante foi conversar com grupos diferentes na América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África e Ásia. Foi uma maravilha. Ore pelos comportores e estudantes. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Insista para que Deus os abençoe e para que Deus abra portas para eles. A Igreja Adventista do Sétimo Dia no México experimentou crescimento por meio de uma grande campanha de 6 meses, recebendo mais de 21 mil novos fiéis. O evento culminou em uma série evangelística online nacional na Cidade do México com o tema
Não desista, ainda há esperança. O programa de 8 dias encorajou os participantes e telespectadores a se apegar a Jesus em tempos de medo, dúvida, estresse, dor e incerteza. Novos membros como Shen Zui e Jim Feng Shen estavam entre os primeiros a serem batizados em uma nova congregação que serve a comunidade chinesa na cidade do México. O projeto de evangelismo foi bem sucedido graças à dedicação de líderes e fiéis locais, incluindo crianças, adolescentes e jovens que participaram de atividades de limpeza da comunidade e de evangelismo. Além disso, foram organizadas brigadas médicas e exposições de saúde para servir ao público. Casas, escolas e até alguns hospitais se tornaram centros de esperança. Para o palestrante do evento, pastor Daniel Torreblanca, diretor de Jovens Adventistas em Chiapas, era importante alcançar pessoas que estão lutando contra a depressão, a ansiedade e os conflitos sociais. Torreblanca atribui o sucesso da campanha ao trabalho de Deus por meio do Espírito Santo. A Universidade Valley View, uma instituição adventista do sétimo dia localizada em Gana, país do oeste africano, realizou sua cerimônia de formatura número 29. Um total de 1.324 graduados receberam seus diplomas e títulos nas instalações da escola em Oibi, Accra. A graduação também homenageou 5 personalidades africanas destacadas por contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Entre eles estava o presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, que recebeu um doutorado honoris causa. Hichilema é o primeiro adventista do sétimo dia eleito presidente de uma nação. O Conselho Universitário, em virtude da autoridade da Carta Constitutiva concedida pelo National Apprenticeship Board, Conselho Nacional de Aprendizagem, e por recomendação do Conselho Acadêmico, conferiu a Hakainde Hichilema o título de doutor em Letras Humanas, honoris causa. Com todos os direitos e honras a ele inerentes, concedido na UIB, região de Greater Accra, República de Gana, no 7º dia de julho de 2023. E mais uma vez, isso é assinado pelo presidente do Conselho de Administração de Investidores e do vice-chanceler. Teremos a honra de receber a apresentação do chanceler. Obrigado. The reason I'm standing here wearing something different. A razão de eu estar aqui vestindo algo diferente do que usei pela última vez quando estava fazendo meu mestrado é para agradecer a Valley View University for amongst not millions, but billions of people around the world. Pois entre não milhões, mas bilhões de pessoas em todo o mundo, decidiu incluir esse colega da Zâmbia que vos fala entre os 4 que já foram agraciados com esse prestigioso título. Obrigado por sua atenção. Obrigado por escolherem nós 4. Only 4 of us. I know the other 3 are distinguished. Sei que os outros 3 são cidadãos ilustres de Gana, da África e do mundo. Somos realmente gratos a esta universidade por me juntar a eles, por estar entre os 4. Quero dizer que a universidade deve continuar fazendo o que está fazendo com a humanidade. A educação é o melhor investimento, o melhor equalizador e a melhor herança. Nada supera a educação. Nothing beats education. Após o intervalo, nós voltamos com notícias de vários países ao redor do mundo, onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia está compartilhando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege.
De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos um pouco. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. Meu pai é baixinho, mas mesmo assim, quando crescer, quero ser do tamanho dele. O meu é um ótimo cozinheiro, mas tem umas ideias bem ultrapassadas. O meu é bem experiente, o que faz dele a pessoa mais sábia do mundo. Todo pai é diferente, mas todos nós, na verdade, somos filhos do mesmo pai. O Departamento de Comunicação da Sede Mundial Adventista produz, além do ANN Vídeo, 4 atrações semanais. Esses programas são ANN In Depth, ANN Profiles, This Week in Adventist History, nesta semana na História Adventista, e a mensagem especial do pastor Ted Wilson. Esta semana você vai conhecer um pouco mais sobre o programa ANN In Depth. Apresentado por Sam Neves, diretor associado de comunicação da Sede Mundial Adventista, ANN In Depth é um programa que oferece uma análise profunda de temas atuais com profissionais adventistas. Em conversas recentes, Sam Neves falou com a diretora de notícias da ANN, Alyssa Truman, sobre o futuro da comunicação adventista. Então, começamos de uma forma muito evangelística, mas precisávamos de um nível de profissionalismo maior. Então, tivemos essa geração de líderes que trouxe o profissionalismo para o trabalho que fazemos. Comunicação corporativa. E agora podemos nos basear nisso. Devemos sempre aproveitar o legado e a herança do nosso passado. E agora estamos nos adaptando ao que a sociedade se tornou, onde o Google nos colocou na ponta dos dedos das pessoas. Agora temos isso, a era do profissionalismo misturado com o evangelismo. E isso simplesmente criou essa bela sinergia para realmente atingir o coração e a mente das pessoas. É um grande privilégio poder trabalhar nisso, mas é ainda mais emocionante ver, mesmo dentro de nossa própria equipe, a transformação deles. Em outro episódio, Sam Neves trouxe Dwayne Esmond, diretor associado do Ellen White Estate, para discutir como podemos experimentar a presença e poder de Deus em nossas vidas. Não estou dizendo que essa iniciativa é ruim. Tudo o que estamos dizendo é que você não pode simplesmente se envolver com a tecnologia sem diretrizes claras e sem ajuda, de modo que nós a usemos e não o contrário. Devemos aproveitá-la para reservar tempo para Deus, para que ela possa ser uma bênção para nós e não nos destruir. Vou dizer isso e vou parar por aqui. Nunca fomos criados para passar por outra coisa para então chegar a Deus. O pecado mudou essa dinâmica. Agora temos um mediador na forma de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por Jesus. Mas ele andou no jardim conosco antes disso.
Ele não desceu simplesmente no dia em que eles pecaram. Evidentemente, ele deve ter vindo antes, porque ele não os encontrou no lugar onde normalmente os encontraria. Eles foram criados para a comunicação face a face. Neves também entrevistou Karen Glassford, gerente de evangelismo digital da Sede Mundial Adventista, para falar sobre como podemos ser missionários de Jesus no universo online. Bem, acho que a oração é provavelmente a maneira mais fácil de oferecer ajuda. Um anúncio que diz: como posso orar por você? Isso é muito importante. Houve uma situação em que vi alguém que parecia muito perturbado. Eu estava em um supermercado e ele estava empurrando silenciosamente o carrinho pela loja e as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu parei e conversei com ele e disse: há algo que eu possa fazer? Você está bem? Não sei quanto a você, mas eu sou cristã. Posso orar por você? Parece que você está tendo um dia difícil. As pessoas ficam chocadas porque não estão acostumadas a ter esse cuidado. Eles podem entrar em contato com você anonimamente. Você sabe quem eles são porque sabe o nome que aparece na mensagem, mas talvez você não tenha a menor ideia de quem seja essa pessoa, qualquer detalhe de sua vida. Eles se sentem instantaneamente seguros. Então, se eu estivesse passando por um momento muito difícil na minha vida, eu provavelmente gostaria que alguém orasse por mim, mas jamais teria coragem de perguntar a um desconhecido: ei, você pode orar por mim? Mas se eu vir um anúncio em que eu possa simplesmente clicar e dizer: sim, você pode orar, por favor? Meu casamento está desmoronando. Acabei de perder meu emprego. Seja qual for o caso, é uma oportunidade de poder atender a esse pedido de oração. As pessoas que prestam esse serviço ficam acordados até tarde respondendo os pedidos de oração. Assista os episódios completos em inglês no site da NN, adventist.news. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na região euroasiática está espalhando o evangelho por meio de programas evangelísticos, como a distribuição de literatura, que levaram milhares de pessoas ao batismo. Mais de 5.000 programas evangelísticos foram realizados e mais de 8.000 pessoas foram batizadas de 2015 a 2020. Apesar da Covid-19, mais de 800 programas evangelísticos foram realizados e mais de 1.500 pessoas foram batizadas nos últimos 2 anos. O evangelismo literário também foi um sucesso. Atualmente, o jornal adventista Hidden Treasure é o maior periódico cristão em circulação na Rússia. Mais de 1 milhão de publicações afins sobre saúde para crianças e jovens são distribuídos mensalmente em toda a divisão. Durante a pandemia, os membros da igreja distribuíram mais de 350 mil exemplares do Grande Conflito em várias línguas, de 2019 a 2020. A missão global, agora parte da Adventist Mission, concentra a atenção nos grupos de pessoas menos alcançadas no mundo. Graças às doações, um centro de reabilitação de drogas e álcool em Myanmar está mudando a vida das pessoas e levando-as a Jesus. A Missão Global foi fundada em resposta à necessidade de um trabalho missionário urgente. Há ainda 23 países ou áreas onde não há presença adventista. E, por incrível que pareça, há dezenas de cidades com mais de 1 milhão de pessoas sem uma única congregação adventista. A Missão Global vem tratando desses desafios através da implantação dos centros urbanos de influência. Você ajudou a fundar um centro de reabilitação de dependentes químicos e alcoólatras na cidade de Keili, em Myanmar. Graças à sua doação fiel para a Missão Global, este projeto está totalmente financiado e está ajudando a mudar vidas para a glória de Deus. Keili fica na encruzilhada do tráfico de drogas entre a Índia e Myanmar. Então é um local importante para um centro urbano de influência. Chamado de Agape Villa, o centro tem 3 obreiros bíblicos. O terreno para o centro foi doado por um casal adventista. Mais de uma dezena de participantes estão normalmente no local. Os participantes são frequentemente trazidos para o centro por familiares desesperados em busca de ajuda. Ao chegar, o participante assina um acordo declarando que ficará no centro
durante os 5 meses de duração do programa. Lautaquino está no centro há 3 meses. Ele começou a beber há mais de 20 anos, quando tinha 17 anos. Ele atingiu o fundo do poço após o divórcio. Então ele ouviu falar sobre o centro. Por meio de orações diárias e estudo bíblico, o coração dele foi transformado. A experiência dele no centro lhe deu uma segunda chance depois do álcool destruir sua vida. Este centro é o primeiro passo para as pessoas encontrarem a paz em Jesus. Seu apoio para a Missão Global ajuda a implantar novas congregações entre centenas de grupos de pessoas que não conhecem Jesus. Eles não têm uma Bíblia ou qualquer material religioso na língua materna deles. Deus nos chama para ajudar. A Missão Global tem ajudado a fundar centros urbanos de influência em vários países que oferecem um ministério integral de longo prazo, que se conecta com as pessoas. Eles podem parecer distintos, mas todos os centros têm a mesma meta: servir às necessidades espirituais e físicas das pessoas, levando elas a Jesus e implantando novos grupos de fiéis. Ao focar nos outros e desenvolver relacionamentos autênticos, podemos convidar as pessoas da comunidade para conhecerem Jesus. Nos ajude a levar o Evangelho para bilhões de pessoas. Deus pode usar uma única alma disposta para alcançar uma multidão. O Evangelho precisa chegar aos 4 cantos da terra, e isso pode iniciar com você. Acesse o site da Missão Global para saber como se tornar parte disso. Esta semana, no segmento Diversidade da Igreja Adventista através da música, apresentaremos um clipe de Gisela e Kids in Tune. Eles cantam Be Thou My Vision. Be thou my vision, O Lord of my heart. Gisela é produtora do Kids in Tune, um coral adolescente em Madison, Tennessee, Estados Unidos, cujo objetivo é incutir nas crianças uma paixão por Jesus, uma paixão por música e uma paixão por serviço. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube, inscreva-se, desfrute e compartilhe os excelentes conteúdos postados constantemente ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça boas notícias do livro de Isaías, capítulo 12, versículo 2. O texto diz: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Visite sempre nosso canal no YouTube e nosso site oficial de notícias adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.